para continuarmos com as nossas, a nossa aula em relação ao novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Certo? Falei para vocês, agora nós iremos tratar apenas das mudanças da nova ortografia, certo? Bom, foram essas principais mudanças aqui no Brasil: o alfabeto, a ausência do acento nos ditongos ei ou oi, né, em palavras paroxítonas, a ausência do acento, né, no hiato, nas palavras o, nas palavras paroxítonas, a ausência do acento agudo em palavras oxítonas com vogais tônicas escritas com iu, se prescindidas de ditongo, o trema, tá? E a redução e simplificação do uso do hífen, certo? Começar falando do alfabeto, beleza? O alfabeto hoje, ele possui 26 letras, ou seja, as letras K, W e Y já foram incorporadas no alfabeto, na nossa língua portuguesa. Então, elas foram reintroduzidas. Por que reintroduzidas? Porque elas eram contadas separadas do alfabeto. Então, você contava 23 letras mais 3, que é igual a 26. Hoje não. Hoje, as letras, elas já fazem parte do alfabeto. Então, depois do J vem o K, depois do V vem o W e depois do X, Y. Certo? Então, não foi uma grande mudança, tá? Mas foi isto que ocorreu em relação ao alfabeto, certo? Porque na minha época mesmo não tinha essa forma de escrever o alfabeto com 26 letras, e sim, simplesmente a gente contava 23 mais 3, que é igual a 26, só que agora é apenas 26 letras, beleza? Bom, o trema, os dois pontinhos que era colocado em vogal U não existe mais, certo? Então, o trema ele foi extinto da língua portuguesa. Então, colocávamos o trema em cima aqui, ó, desses grupos aqui, o gué, o gui, o que e o que, certo? Então, se você colocasse o trema aqui, você ia pronunciar a vogal U. Você ia ficar gué, gui, né, cué, cuí, certo? Então, ficava assim, ó. Olha só como era antes. Aguentar, arguir, bilíngue, 50. Veja que eu pronuncio a vogal U. Então, se eu pronuncio a vogal U, era colocado o trema. Só que hoje, olha só, o trema não é mais colocado na língua portuguesa e entre os países que falam a língua portuguesa, ou seja, os países lusófonos, certo? Só que tem uma exceçãozinha aqui em relação ao trema, tá? Então, em nomes próprios de origem estrangeira e seus derivados, o trema ele é permitido. Por exemplo, Gisele Bündchen, tá? No nome dela tem o trema, porque é de uma origem estrangeira, então tem o trema, certo? Mas na língua portuguesa, nos países lusófonos que falam a língua portuguesa, o trema ele não existe mais. Na palavra sagui, na palavra tranquilo, na palavra linguiça, na palavra 50, eloquente, então não existe mais o trema. Beleza? Por favor, não coloque. Se por acaso vocês se depararem com um trema aí pela frente, é porque ele já foi extinto, tá? Ou ele foi colocado porque já era defasado, ou seja, era um livro ou algum texto que foi antes do novo acordo, tá? Foi escrito antes do novo acordo ortográfico, certo? Bom, agora a gente vai entender as mudanças nas regras de acentuação. Por exemplo, nas palavras paroxítonas, onde a sílaba tônica ela é a penúltima, não se usa mais não se usa mais o acento agudo, certo?
Então, eu tenho as palavras assembleia, eu tenho as palavras geleia, ideia, colmeia, plateia, boia. Então, não tem mais o acento agudo. Mas, professora, é só porque elas são paroxítonas? Não, não é só porque elas são paroxítonas, é porque elas são paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima e elas são seguidas desses dois ditongos aqui, ditongo Z e ditongo oi aberto, certo? Vejam que em todas elas podemos notar que existe o encontro vocálico, tá? Em todas elas. Então, não tem mais o acento agudo nestas palavras da língua portuguesa, certo? Bom, aqui tem apoia, do verbo apoiar, certo? Que antes a gente colocava aqui, ó, o acento agudo e agora fica apoia, tá? Então, aqui um exemplo de como era antes e um exemplo agora de como é agora, tá? Como a palavra é escrita. Bom, qual é a atenção que nós deveríamos ter? Essa regra é apenas válida somente para palavras paroxítonas, como eu falei para vocês. Assim, continuam a ser acentuadas as palavras oxítonas terminadas em eis, el, els, oi e ois. Exemplo, papéis, herói, heróis, troféu e troféus, enfim. Todas as palavras paroxítonas, que vocês sabem que existe uma certa regra, não é? Elas continuam com acento. Apenas essas palavras que são paroxítonas, seguidas dos ditongos o e ei, e o acento foi retirado, certo? Bom, outra mudança foi em relação às palavras também paroxítonas, que vêm com essas duas vogais, o i e o u, que são as semivogais. Então, se por acaso aparecer uma palavra com este acento, com estas semivogais aqui, e se vierem depois de um ditongo, não tem mais acento. Olha só, feiura, tá vendo aqui? Então, ó, semivogal antes de um ditongo. Então, não tem mais o acento. Se a palavra for oxítona e o i e o o, aliás, desculpem, se a palavra for oxítona e o i ou o u estiverem em posição final ou seguidos de s, o acento permanece. Então, se essas semivogais aqui vierem no finalzinho da palavra oxítona, seguidas ou não de s, ou seja, no plural ou não, ou no singular, o acento permanece do mesmo jeito, como tem o exemplo aqui de Piauí, tá? Bom, e por último, não se usa mais o acento das palavras terminadas em e ou, tá? Então, como era antes? Por exemplo, abençoo, crei, dei, dou, enjoo e lei, que antes tinha um acento circunflexo, agora não tem mais. Por quê? Porque estas palavras aqui, abençoo, enjoo, dou, vou, tá? São hiatos, ou seja, vogais separadas. Quando você separa a palavra, as vogais ficam em sílabas separadas. Então, não tem mais acento. E não é só por isso, é porque essas palavras terminam com duas vogais iguais, o, tá? Isso ocorre também com os verbos. Se você colocar os verbos na terceira pessoa do plural, ó, crer, de, do e ler, tá? Então vai ficar eles ou elas creem, eles ou elas deem, eles ou elas leem, eles ou elas do e eles ou elas leem. Então vai ficar dessa forma. Então, se a palavra terminou em, tá? Em, com dois E repetidos, não tem mais o acento circunflexo. Se a palavra terminou com O, tá? Se for em hiato, não tem mais o acento circunflexo, beleza? Bom, não se usa mais o acento que diferenciava os pares. Por exemplo, palavras que são iguais, nós chamamos de palavras homônimas, que o acento diferencial ele era colocado apenas para diferenciar a palavra de uma coisa de outra, não tem mais. Por exemplo, a palavra pelo para diferenciar de pelo. Eu colocava acento circunflexo em pelo porque era pelo de um animal, é um substantivo. E ela é uma preposição. Pera. A pera é uma fruta.
tá? Então, eu colocava o acento circunflexo em pera porque é uma fruta e pera porque é uma preposição. Hoje, tá? Não existe mais este acento, tá? Nessas palavras, para diferenciar uma da outra. Então, não se usa mais o acento que diferenciava esses pares aqui, certo? Então, não tem mais, ok? Olha só os exemplos. Atenção, permanece o acento diferencial em pode ou pode, certo? Então, pode ou pode é obrigatório ter o acento circunflexo, porque pode é o verbo lá no passado e pode é o verbo no presente. Então, para diferenciar este verbo, essas palavras, a conjugação desses verbos, você tem que colocar o acento. Também impor, tá? Para diferenciar de pó, o verbo pôr, para diferenciar da preposição pó, você tem que colocar o acento para diferenciar. Nesses casos aqui, é obrigatório. Agora, nas palavras forma e forma, é facultativo. Você pode ou não colocar, tá? Que vai estar certo do mesmo jeito. Beleza? Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula com mais informações do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, tá? Fiquem com